cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por voltar a este espaço para podermos refletir e meditar na santa palavra de Deus. Desta feita eu gostaria de convidar a todos para podermos refletir acerca de um texto bíblico que se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 4, e no seu versículo 35 a seguir, onde está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto, ele nos questiona, o texto, ele nos coloca diante de uma circunstância que, assim como toda a Bíblia, deve nos confrontar, deve nos questionar. Eu tenho, em algumas oportunidades, tenho dito que a palavra de Deus, ela serve em especial para provocar em nós uma reflexão, um questionamento, uma indagação, nos provocar uma inquietação enquanto criaturas, enquanto crentes, enquanto ser que dá crédito ao que está escrito e crê que o que está escrito é a palavra da verdade. Porque a Bíblia, ela não foi feita para afagar o ego do homem. A Bíblia, ela existe para revelar a verdade de Deus para o homem. E essa verdade muitas vezes nos inquieta, essa verdade muitas vezes nos põe como que revelados diante da verdade e mostrando as entranhas de um pecado que está oculto dentro de mim. Porque não há nada oculto diante de um Deus que vê, que sonda o meu coração, que sonda no que está mais oculto dentro de mim. Um Deus que conhece a palavra quando ela ainda não veio à minha boca. Louvado seja Deus. Então a Bíblia, no texto, ele nos questiona cada um de nós: por que é que você não tem fé? Por que é que ainda não tens fé? O relato nos fala que o Senhor Jesus estava a pregar a palavra, estava a fazer a obra, e depois de um dia cansativo de pregação, depois certamente de ouvir lamentos, depois de curar enfermos, depois de repelir demônios, enfim, depois de fazer a obra, eles precisam fazer uma travessia
E Jesus aproveita esse momento, porque com Jesus não havia tempo desperdiçado, não havia tempo perdido. Jesus aproveita aquele momento de travessia para, estando ali com os discípulos, descansar um pouco, porque estava enfadado da lida. E a palavra nos relata que nesse meio tempo sobreveio sobre aquela embarcação uma forte tempestade. Uma tempestade tão forte que ameaçava a segurança dos que ali estavam, né? A palavra trata de um grande temporal. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que aquele barco, aquela embarcação, ela já estava a encher-se de água. E isso provocou temor, provocou pânico nos discípulos. Eles ficaram atemorizados, temendo pelas suas vidas. E qual foi a iniciativa deles? Ir até Jesus. Não é o que acontece conosco? Que cremos, que temos uma pseudo-confiança no Senhor, né? Vamos até Jesus quando estamos em perigo. E foi o que aconteceu, foram até Jesus e fizeram uma pergunta. Acordaram o mestre e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está nem aí para o perigo que estamos correndo? Usando palavras minhas. Essa pergunta, meus irmãos, ela retrata muito a condição de cada um de nós. Cada um de nós que acreditamos ter fé, mas que na realidade, quando somos colocados à prova, vemos que a nossa fé é quase nada. Senhor Jesus, o Senhor não está vendo que eu estou em perigo? Senhor Jesus, o Senhor não está vendo o perigo que eu estou correndo? O Senhor não está vendo a prova que eu estou passando? O Senhor não está vendo a dificuldade que eu estou enfrentando? O Senhor não está vendo que essa luta é muito grande para mim? Eu vou sucumbir, eu vou morrer, eu vou ser derrotado? É assim que nós vamos até Jesus, muitas vezes, né? E isso reflete essa pouca fé que nós temos no Senhor. Ora, a palavra do Senhor diz que Ele é aquele que cuida dos pardais. Cuida dos pardais, não falta comida para eles. E Ele arremata: vós não valeis muito mais do que os pássaros? A palavra nos diz que não cai um fio de cabelo da vossa cabeça. Os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. A palavra nos diz que uma folha de uma árvore que cai é do conhecimento do Senhor. Então o Senhor, ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Então essa pergunta dos discípulos, ela cai num vazio de realidade diante de tudo aquilo que o Senhor verdadeiramente vinha fazendo na vida deles, vinha demonstrando seu Filho de Deus, e que verdadeiramente tinha poder e domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. No livro de Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho amado na fé, ele fala do combate da fé, né? Fala do combate da fé. Então, é muito especial que eu vou ler aqui o texto, é muito especial, meus irmãos, que nós venhamos ter consciência
do que verdadeiramente a fé representa, segundo a Bíblia, na vida de cada um de nós. Ele diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. A fé, para que a gente possa praticá-la, ela é um combate, é uma luta. É uma luta diária. Luta contra quem, irmão? Luta em primeiro lugar contra nós mesmos, contra a inconstância do nosso ser. Apesar de conhecermos o Senhor Jesus, apesar de conhecermos a sua palavra, quando somos confrontados com a dificuldade, nós verdadeiramente, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, deixamos de olhar para Ele, aquilo tudo que Ele representa, aquilo tudo que Ele é, e passamos a olhar para a nossa limitação. Passamos a olhar para a nossa incapacidade de enfrentar os obstáculos. O resultado é medo. O resultado disso é pânico. O resultado disso é temor. O resultado disso é desespero. O resultado disso é desistência da luta. O resultado disso é depressão. O resultado disso é entrega à enfermidade, à dificuldade, as investidas do inimigo muitas vezes, porque a fé é um escudo, como está escrito em Efésios, o escudo, embraçando o escudo da fé. Louvado seja Deus. Então, nós entendemos, meus queridos irmãos, lendo o texto, que há uma necessidade de pôr em prática, de pôr em prática a fé. E essa prática, ela exige de nós esforço, renúncia, dedicação à palavra, à oração, para que nós estejamos fortalecidos, alimentados, para que nós possamos combater a natureza incrédula que há dentro de nós, a natureza humana que é incrédula, que confia no que você supostamente possa fazer, no seu braço. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Marcos, aqui no mesmo livro de Marcos, no mesmo texto que foi lido, no último versículo desse capítulo, diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Observe comigo a revelação dessa frase. Quem é este? Os discípulos, aqueles que andavam com o Senhor Jesus, aqueles que estavam com Ele na caminhada, num determinado momento do seu ministério. Eles perguntavam: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este homem? Essa pergunta, meus queridos irmãos, ela diz muito a respeito dessa situação e diz muito para mim e para você. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, quanto mais nós buscamos o seu conhecimento através da sua palavra, quanto mais nós buscamos a intimidade através da oração, quanto mais nós buscamos a compreensão de saber quem é o Senhor, quanto mais nós nos dedicamos à espiritualidade na nossa vida, mais proximidade nós teremos, mais conhecimento com esse Deus nós teremos. E aí essa pergunta ela vai ficando cada dia mais e mais sem sentido na vida daquele que é próximo a Deus, que é próximo ao Senhor. Porque quando você busca o conhecimento, quando você busca a intimidade, você vai saber quem é este, que até o vento e o mar obedecem a sua voz. Louvado seja Deus. Quanto mais você se aproxima, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós temos a convicção de saber que Ele é poderoso e venha a dificuldade que vier, nós estaremos, se Ele estiver ao nosso lado, se nós estivermos confiando nele, aquela dificuldade
por maior que seja aquela tempestade, ela vai sacudir o nosso barco, ela vai levar o nosso barco de lá para cá, daqui para lá, ela vai fazer com que a água até entre, com que a água até ameace afundar o nosso barco, mas aquele barco não afundará. Por quê? Porque o Senhor estará conosco. E barco que Jesus está, tempestade não afunda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é preciso, eu lendo esse texto e relendo, observei essa pergunta como uma pergunta-chave da parte dos discípulos, para responder a pergunta que também o Senhor Jesus fez a eles. Mas por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês são tão tímidos? Porque aqueles homens, a bem da verdade, não conheciam a Jesus ainda. Andavam com o Senhor Jesus, viam os sinais, mas muitas vezes se maravilhavam com os sinais. É o que acontece conosco, nós andamos muitas vezes em busca de sinais, em busca de milagres, em busca de soluções para os nossos problemas, esquecendo de verdadeiramente trilhar um outro caminho, porque muitas vezes isso aí parece atalho, vou buscar solução para esse problema pontual na minha vida, quando na realidade, se você anda a buscar o Senhor Jesus, você sabe que aquele problema ele veio na sua vida porque ele permitiu, e ele está ali com o propósito de Deus. E no dia que ele quiser, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, aquele problema ele terá solução. E você sabe que quem verdadeiramente resolveu a solução foi aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 11, conhecido no meio teológico como o capítulo da fé, onde há ali um relato dos heróis da fé e as suas vidas relatadas mediante a fé, mediante os atos de bravura que eles realizaram pela fé. Não foram eles por eles, mas eles pela fé em Jesus, pela fé no Deus Todo-Poderoso. Nos diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6, creia que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele verdadeiramente. Creia que ele existe, creia que ele é poderoso para fazer o que for necessário na sua vida, se assim ele desejar, se assim ele quiser. Se assim ele quiser, essa enfermidade ela será curada, amanhã ela será curada. Se assim ele quiser, essa dificuldade de relacionamento seu com a sua família, ela será resolvida, ele terá um desfecho e tudo se resolverá. Se assim ele quiser, a sua dificuldade financeira será resolvida. Se assim ele quiser, você verdadeiramente será outra pessoa, outra criatura, será liberto desse vício que lhe atormenta e que tem destruído a sua paz. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, creia verdadeiramente na sua existência, creia verdadeiramente que ele é um Deus vivo, agiu ontem, age hoje e age eternamente, porque ele é Senhor, é soberano sobre todas as coisas. Essa fé, essa prática, ela deve existir, deve estar conosco. Como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 21, é fácil memorizar, Mateus 21, 21, e diz assim: a fé que não duvida, é a fé que é aquela fé que fala assim: se você crê verdadeiramente, se você tiver fé, você vai dizer a este monte que se precipite no mar, e assim acontecerá. Essa é a fé que não duvida. Essa é a fé que crê que você está crendo não no que você está vendo, você está crendo, como a definição no próprio livro de Hebreus, você está crendo no que você não vê, mas que você tem convicção, tem confiança que verdadeiramente existe, que verdadeiramente pode acontecer pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Quando nós cremos assim, o impossível passa a ser possível.
na nossa vida. Louvado seja Deus. E arrematando, finalizando, a Bíblia diz que a fé, sem essa fé, sem esse elemento que nos conduz, que nos direciona, mesmo diante de tempestades, mesmo diante de ondas amedrontadoras, a fé é o elemento que verdadeiramente faz com que nós possamos agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Nós vivemos num mundo de dificuldades, num mundo tenebroso, num mundo de oposição àquele que crê na palavra, naquele que crê no Senhor. Mas nós precisamos entender que no meio desta guerra que há aí fora, nós, como peregrinos, caminhamos nesse mundo até o dia que o Senhor venha buscar a sua igreja. E essa caminhada, ela precisa necessariamente ser conduzida por fé. Amém. Eu louvo a Deus por esta palavra, rogando que essa palavra possa encontrar lugar no seu e no meu coração. E me despeço com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.